Então, a partir do momento em que eu faço a separação e, ao mesmo tempo, a relação de imanência entre a lógica e a realidade, o que é que eu instituo? E aqui o Aristóteles é também o inventor de um estilo de conhecimento que é tanto da filosofia quanto da ciência. O que é que eu tenho quando eu articulo a lógica e a realidade? Eu tenho um sistema. Eu tenho a possibilidade de uma abordagem sistêmica do mundo. Enquanto eu não tenho esses instrumentos de sistematização, eu não posso contar com nenhum sistema. Por quê? Porque as coisas, não só elas são particulares, cada uma vale por si mesma, como elas são mutáveis, nunca estão iguais a si mesmas, em diferentes instantes do tempo. Então, como formar sistema com esse fluxo incessante? Não é? É preciso que haja uma estabilização da realidade de ordem intelectual ou de ordem lógica. Essa estabilização da realidade confere a ela um caráter sistemático. Portanto, eu posso dizer que tem um sistema da realidade. Por quê? Porque todo esse aparato lógico, todo esse aparato instrumental, ele não possui propriamente um conteúdo de realidade. Ele não é propriamente real, no sentido em que a ideia platônica era real. Ele tem uma natureza intelectual e instrumental. O que é real? Real é o sensível. Real é o mundo das aparências, o mundo da mutação, o mundo da transformação. Esse é o real, esse é o conteúdo. De forma que quando eu sistematizo esse mundo intelectualmente, eu tenho um sistema que é ao mesmo tempo um sistema lógico e um sistema da realidade. Né? Essa foi nesse sentido, o Aristóteles é o criador da vertente que em filosofia se denomina realismo. É claro que eu a vejo como sistema, porque eu a vejo através de instrumentos intelectuais. Mas esses instrumentos intelectuais não fazem mais do que dar uma conformação ao real. Eles não se substituem à realidade. Porque no caso de Platão, o que eu tinha que fazer para conhecer? Abandonar. Não é? Abandonar a realidade sensível e me elevar até o céu das ideias e contemplá-las, intuí-las, etc. Não é? Então, o que Aristóteles está dizendo é o seguinte: não se trata de abandonar, trata-se de dar à realidade sensível, única existente, ele não cansa de se repetir, este caráter sistemático que vem dos instrumentos intelectuais próprios da lógica, né, que eu, então, aplico à realidade. Então, a partir daí, nós temos o significado do sistema, né, no conhecimento, tanto na filosofia quanto na ciência, que serão herdeiras dessa ideia do Aristóteles. A ordem significa essa conformação sistemática do mundo, da realidade, né? Que é ao mesmo tempo sensível, porque tem um conteúdo efetivo, concreto, né? E ao mesmo tempo intelectual, porque ela é feita através de formas de pensar, de instrumentos intelectuais. Então, veja bem, qual é o sentido desse mundo sensível que está diante de nós? É ser a realidade concreta que vai preencher esses instrumentos com essas formas intelectuais. Qual é o sentido das formas intelectuais? É justamente darem a esse mundo sensível uma significação sistemática, uma significação de conhecimento, ordem, enfim, né, que é necessário para o conhecimento. A partir daí, então, Aristóteles consegue uma nova solução para o problema de Parmênides. E essa solução nós podemos chamá-la de articulação lógica, ou, nome que também usa-se muito, articulação categorial. O que é que isso quer dizer? Parmênides, o problema de Parmênides consiste naquela famosa frasezinha, né? O ser é, o não ser não é. Ou eu estou no plano do ser, ou eu estou no plano do não ser.
Portanto, a transformação significa sair do plano do ser e ir para o plano do não ser. Esse é o problema. Platão julgou ter solucionado esse problema instituindo um mundo das ideias, que seria o mundo do ser na plenitude. Ora, o que é que Aristóteles, então, traz de novo quando ele mostra que é a própria mutação, é a própria realidade, é a própria contradição que tem que ser enquadrada logicamente, que tem que ser ordenada. Ele traz de novo justamente essa possibilidade de articulação. Então, eu não passo do ser ao não ser quando as coisas mudam, quando as coisas se transformam, nessa fluidez constante do real. Simplesmente eu tenho diante de mim uma determinada articulação da realidade, que não é uma articulação entre o ser e o não ser, não é uma articulação entre o ser e o nada. É o próprio ser que articula-se de diferentes maneiras. Então, o que o Aristóteles quer dizer é o seguinte, aquela unidade e significação única de ser, que me fazia pensar naquela oposição rígida, né? O ser é, o não ser não é. Isso deve ser substituído por uma articulação que a lógica permite, né? Então, se eu tenho um objeto que muda de cor, muda de posição, eu tenho que vê-lo nessas suas diferentes posições como uma articulação do ser. Quer dizer, esse objeto, cujo ser é, nesse momento, constituído por tais e tais atributos, sofreu uma mudança e agora, então, ele passa a se definir por outros atributos que ele não tinha antes, passou a ter. Por quê? Porque houve uma articulação, uma mudança na relação entre aquele objeto e os atributos que o definem, de tal modo que eu tenho agora que repensar a sua definição. Se eu quero definir essa cadeira na sua particularidade, incluindo a sua cor, se amanhã ela estiver com uma nova cor, eu tenho que redefinir pelo menos esse atributo. Mudou a cor, né? Então Aristóteles diz, agora, se isso significa que essa cadeira passou do ser a não ser? Não. Simplesmente houve uma determinada articulação no seu ser que a fez mudar de cor, mudar de posição, e assim por diante. Consequentemente, é preciso abandonar aquela ideia que era muito cara a Parmênides e também a Platão, de que ser se diz num único sentido. E essa é considerada a grande inovação também de Aristóteles. A pluralidade dos sentidos que nós devemos atribuir à realidade. Quer dizer, a pluralidade dos sentidos que nós devemos atribuir a essa palavrinha que descreve a dinâmica da realidade. Ser, né? Que é muito mais um verbo do que um substantivo, né? Uma das discussões mais velhas na história da filosofia, e que nunca deixa de existir, é exatamente, se nós quiséssemos nos referir à gramática, né? Qual a classificação dessa palavrinha, né, que descreve a realidade no seu todo. Ser é substantivo ou é verbo, né? Então, o Aristóteles não decide isto, mas o que ele mostra é que, pelo menos, não há um único sentido para essa palavra. Não há um único sentido para ser. Há uma pluralidade de sentidos e essa pluralidade constitui exatamente essa articulação, né? Ser de uma maneira, ser de outra, ser de outra. Então, essas mudanças, essa fluidez do mundo, devem ser descritas como uma articulação e, portanto, conhecidas com os instrumentos adequados, né, para apreender esta articulação. Este instrumento é a lógica, evidentemente, são os instrumentos intelectuais, mas, principalmente, que desempenha uma função importantíssima na filosofia aristotélica, que é a categoria.
Por isso que nós dissemos há pouco, a articulação do ser é uma articulação categorial. Por quê? Porque Aristóteles vai entender que a descrição do ser em cada um desses seus momentos articulados, por exemplo, em cada uma das suas mudanças, em cada um dos seus aspectos, corresponde a uma determinação categorial. Ou seja, eu tenho um instrumento lógico, que se chama categoria, para conhecer a realidade em cada um dos seus momentos e em cada uma das suas articulações. Essas categorias, Aristóteles as enumera em vários textos, e ele não tem, não há uma precisão muito grande nessa enumeração. Às vezes ele enumera 9, às vezes ele enumera 10, às vezes 12, enfim. O importante é que nós temos, nessa pluralidade de instrumentos intelectuais, justamente a forma ou as formas pelas quais nós vamos, então, tentar aprender, né? Articulação real. Essas categorias, na verdade, elas se dividem em dois tipos. E esses dois tipos são relativamente fáceis de descrever, porque o primeiro tipo só tem uma categoria, e que o Aristóteles chama de substância. Aqui, se eu fosse enumerar todas as categorias por aqui, que eu nunca consegui decorar desde o meu tempo de estudante, a gente teria que fazer um traço aqui e depois, então, listar todas as outras, né? Que são qualidade, quantidade, posição, modo, tempo, lugar e por aí vai. Ora, por que essa separação entre a substância de um lado e todas as outras categorias do outro lado? Porque, não esqueçamos nunca, Aristóteles tem que resolver o problema de Parmênides, que é o problema de encontrar a estabilidade que forneça a base do conhecimento. Então, basta que nós analisemos essa palavra substância, que não é grega, né, já é a tradução latina da palavra aristotélica, para nós entendermos o que isso quer dizer, né? Substância quer dizer substrato, quer dizer, aquilo que por baixo segura, né? Substrato, aquilo que por baixo conserva-se firme, alicerça toda a variação que sobre ele nós pudermos colocar, né? É aquilo que está sob uma variedade, uma pluralidade de modificações. Então, nós temos esse substrato, substância, que é então o quê? Esse aspecto estável, fundamental, principal, esse aspecto estável do ser. E depois nós temos todos os outros aspectos ou categorias que nós podemos englobar também numa única palavrinha, né, que tornou-se técnica na lógica aristotélica e que é acidente. Vocês já podem perceber, então, que a substância, ou o que é substancial, se opõe ao acidente, aquilo que é acidental, assim como a permanência, a estabilidade, se opõe à variabilidade, à mudança, à diversidade. Por quê? Porque em toda coisa existente, aquilo que nela permanece e a identifica como tal, é a substância, é o seu aspecto substancial ou o seu atributo substancial. Além desse atributo substancial que a define, antes de mais nada, ela tem outros, muitos outros, que lhe são justamente acidentais. Então, há pouco nós dissemos, essa cadeira aqui, se amanhã ela mudar de lugar, por isso deixará de ser cadeira. Se ela mudar de cor, ou se ela ficar mais velha, nem por isso ela deixará de ser uma cadeira. E assim, o que Aristóteles procura discernir em todos os objetos reais, em todas as coisas,
é exatamente esses dois aspectos que lhe permitem contornar o tal problema de Parmênides de forma diferente do que Platão o fez. Ele diz: ser não tem um único sentido, tem vários, tem muitos, 9, 10, 12. Tudo é ser, tudo isso é ser. Apenas temos que prestar atenção que, quando eu falo do aspecto substancial do ser, eu estou falando daquilo que permanece, que é estável. Aquele aspecto, se aquela coisa o perder, ela deixa de ser ela mesma, né? Há algo nessa cadeira que pode fazer com que ela deixe de identificar-se como tal, e que não é nem a sua cor, nem esse seu formato particular, nem o fato dela estar aqui ou na outra sala, né? Mas todas as coisas têm esse aspecto ou esse atributo substancial. E, além disso, aqueles atributos acidentais que ela pode ter ou não ter, que ela pode ter e deixar de ter, sem que isso afete de forma fundamental a sua definição ou a sua identidade. Então, o que o Aristóteles quer mostrar é o seguinte: se nós entendermos essa pluralidade de significações de ser, então nós não precisaremos mais nos preocupar com aquela frasezinha do Parmênides, ou é ou não é, sem qualquer predicação possível, nem precisaremos jogar o ser para um mundo de estabilidade que está fora e separado das mutações. Simplesmente nós vamos articular ali, no mundo real e sensível, essas duas esferas de ser, essas duas modalidades de ser, a permanência e a variação ou as mutações. Então, isso faz com que eu possa encontrar na própria realidade sensível, nas próprias coisas, aquilo que as identifica como ser. E eu vou encontrar tanto no aspecto da permanência, quanto no aspecto da mutação, não é? Porque se eu quero conhecer completamente uma coisa, eu tenho que conhecê-la, diz Aristóteles, em todos os seus aspectos, não apenas naquilo que ela tem de essencial, porque o conhecimento envolve uma descrição que deve ser completa, não é? Então não basta que eu descreva, por exemplo, a essência da cadeira. Se eu quero conhecer esta cadeira em particular, eu não vou me preocupar apenas com a essência da cadeira, que vale para qualquer uma, mas eu vou descrever essa cadeira tal como ela é, na sua particularidade sensível, porque é esta aqui que eu quero conhecer. E o Aristóteles, então, insiste nisso, contra Platão. Trata-se de conhecer o mundo sensível, os objetos, não essências separadas. Trata-se de conhecer aquilo que existe realmente. E, para conhecer aquilo que existe, concordo com Platão, é preciso a estabilidade, é preciso a essência. Mas essa essência tem que ser encontrada no mundo sensível, nas coisas, quer dizer, de forma imanente a elas, não é? Isso só pode acontecer com essa articulação entre o que é essencial e o que é acidental, né? O que é substancial e todos os outros atributos, não é? Que a coisa pode ter ou não ter. Isso significa que não se trata de fugir do mundo sensível na direção de uma generalidade ideal ou abstrata. Porque, apesar de Platão insistir que a realidade está no mundo das ideias, Aristóteles pensa o contrário. A realidade está no mundo sensível. Aquilo que Platão imaginou como sendo o mundo da verdade, evidentemente não é. A realidade é essa, única, que nós podemos conhecer através dos nossos sentidos e do nosso intelecto, combinados, né? Consequentemente, se eu não vou buscar de imediato a generalidade, a essência, seu sentido desvinculado da particularidade sensível, isso significa, e aí vem uma outra modificação importante,
que o Aristóteles faz em relação a Platão, isso significa que ser, no seu sentido verdadeiro, quer dizer concreto, é sempre um indivíduo ou uma coisa individual, né? Se nós lembrarmos o que vimos a semana passada, o que Platão dizia a respeito dessa identificação de realidade. As coisas particulares existentes no mundo são reais? Não, são sombras, são aparências. Tem o seu ser por empréstimo, tem o seu ser por participação na ideia. E, portanto, o ser real, verdadeiro, é a ideia que é justamente essa generalidade, essa ausência de determinação particular e sensível. O Aristóteles vai dizer o contrário. Já que a realidade é sensível, é o particular sensível, é nele que eu encontro o ser. Então vem essa inovação na filosofia, que vai constituir aí sempre um lado da polêmica ao longo de toda a história da filosofia. Ou bem, o ser é o indivíduo, o ser no seu sentido primário, né? É o indivíduo, ou então é uma essência, uma generalidade, né? O que Aristóteles quer mostrar é o seguinte: generalidades são lógica. O real é o particular. O geral, o universal, está do lado da lógica. Eu nunca vou encontrá-lo numa coisa. As coisas são sempre particulares. Ora, o que é o ser? O ser não é a categoria lógica. É aquilo que existe propriamente. Consequentemente, o ser é o indivíduo, essa coisa individual que se trata de conhecer. É claro que, para conhecer essa coisa individual, eu tenho que articulá-la. Não vou ficar apenas restrito à sua particularidade. Eu articulo com outras e a articulo logicamente, dentro de uma abrangência. Mas é dela que eu parto. Porque o conhecimento está destinado a identificar aquele particular, aquele ser individual na sua determinação, não é? Coisa que não é fácil, não é? O Aristóteles ele institui com isso uma dificuldade com a qual o pensamento filosófico e científico luta até hoje, que é a determinação do particular na sua singularidade, né? É a tarefa mais difícil que existe. É muito mais fácil generalizar do que determinar particularmente o que uma coisa é na sua absoluta singularidade, naquilo que a distingue de toda e qualquer outra, né? Agrupar, classificar, generalizar é o mais fácil. E é por isso também que Aristóteles não renuncia a isso. Ele vai usar dessa comodidade, né, de tomar o ser particular e colocá-lo junto com outros, agrupá-lo, considerar que o particular se agrupa em espécies, as espécies se agrupam em gêneros, e assim eu posso, né, ordenar o mundo de acordo com graus crescentes de inteligibilidade. Porque o que é mais difícil de entender, de conhecer, é o individual na sua particularidade. Ora, a articulação da realidade assim posta nos coloca diante de uma outra questão. Aristóteles concorda com Platão que, enquanto eu não conhecer a razão de ser de alguma coisa, eu não posso dizer que a conheço verdadeiramente. Platão via as razões nas ideias, no mundo das ideias. Então, Aristóteles, tendo renunciado a isso, a esse mundo das ideias, tem, no entanto, que dar conta desse problema. Conhecer esse particular, na sua particularidade, é conhecer por que ele existe, qual é a sua razão de ser. E é por isso que, além dessa articulação categorial que nós vimos aqui, o Aristóteles vai propor uma outra articulação da realidade, né, que é
a causa ou a causalidade. Isso significa que, se eu quero conhecer uma determinada coisa, pela sua razão de ser, que é o que me dá o conhecimento mesmo, eu vou então em busca da causa daquilo. Por que eu vou em busca da causa? Porque quando eu quero conhecer por que alguma coisa existe, essa pergunta por quê significa determinação. Quando eu pergunto por que isto existe, na verdade o que eu estou perguntando é o que é que determina isto a existir dessa maneira e não de outra, né? Por que há uma determinada configuração de um fenômeno natural, por exemplo? Por que ele é exatamente daquela maneira e não de outra? Ora, há determinações, há causas que o determinam a ser daquela maneira. Então nós dizemos, há razões que respondem a esse porquê. Essas razões, quando nós vamos buscá-las, em termos de observação do mundo sensível, o que elas significam? As causas que determinam aquele efeito a acontecer. Porque o mundo está dividido em causas e efeitos, né? Eu tenho diante de mim um efeito, que é sempre o primeiro dado. Por que ele existe? E por que ele existe desta maneira? Vou então em busca da sua causa. A causa me dará a explicação de por que aquilo existe assim e não de outra maneira, né? Porque eu faço então uma transição da causa ao efeito. Eu verifico que na causa há elementos que passaram para o efeito e o fizeram ser daquela maneira. Ele é daquele jeito porque a sua causa é assim. Ele tem tais e tais características porque a sua causa tem essas características ou outras que deram origem a essas. Então eu explico. Eu faço a relação. Ou eu faço o quê? A articulação entre a causa e o efeito, né? E com isso, então, eu explico, eu conheço o que para Aristóteles significa eu determino. Porque conhecer é determinar. Nós já vimos a importância do particular, né? Conhecer é determinar aquele existente, entendendo por que ele é daquela maneira e não de outra. E nessa articulação causal, nós a chamamos mesmo de articulação, porque o Aristóteles a descreve como sendo um conjunto de 4 fatores de articulação, que são 4 causas. Se eu quero conhecer a determinação de algo, eu tenho que conhecer a sua causa, mas a sua causa nunca é uma. São sempre 4. Em tudo que existe, há pelo menos 4 razões para que aquilo exista. Por quê? Porque a maneira pela qual o real se constitui significa a articulação entre 4 possibilidades de ser. E por isso que Aristóteles tem uma teoria causal, né, que é composta esquematicamente de 4 causas, né? Ele chama de causa formal, causa material, causa eficiente e causa final, né? O que é que isso significa? O exemplo célebre, que está nos manuais de filosofia, que é dado pelo próprio Aristóteles, é o da estátua de bronze, né? O que é que envolve uma estátua de bronze? Em primeiro lugar, a ideia da estátua. Antes dela existir, digamos que o escultor decidiu fazê-la. Para o Aristóteles, isso significa na mente do escultor, essa estátua como forma. Ele a tem na sua mente e ele vai tratar de transferi-la, no caso aí, para o bronze. Essa é a causa formal, que é uma forma que antecede aquela fatura, né, no caso da estátua. Causa formal. Bom, essa forma vai ter que tornar-se matéria, bronze. Então o bronze está lá, o pedaço de bronze do qual vai sair a estátua. Essa é a matéria da estátua, a causa material. Causa eficiente, o que é? É o agente produtor, o próprio escultor. É aquele que vai lá desbastar o bronze e fazer surgir ali a estátua. Causa final, o que é?
determinada figura de um Deus que vai sair daquele bronze, que vai ser colocado num templo qualquer. Note que essa causa final, que para nós é um pouco esdrúxula, para Aristóteles é tão importante quanto as outras três. O conhecimento não estará completo enquanto eu não observar, não puder discernir qual é a finalidade daquilo que está sendo produzido, daquilo que está sendo feito, ou de uma realidade dada, que eu não produzi, mas cuja causa eu quero saber. Acerca de tudo, há então que se procurar a causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. Se eu conseguir articular muito bem essas quatro causas, eu sei, então, eu estou de posse de todas as razões pelas quais as coisas existem, né? Então, isso é mais um exemplo de articulação que nos permite o conhecimento da realidade, sempre dentro dessa imanência, que as causas estão ali, atuando, não é? Junto, na própria realidade, nunca separadas dela, não é?